Fala pessoal, tudo beleza? Estamos iniciando o terceiro episódio do MachaCast no X-Business by Grupo CVR. Estou aqui com o meu companheiro Estevam, representando o Grupo X aqui, né, Estevam? Fala pessoal, tudo bom? Fábio, vamos para mais esse episódio. Tá enriquecedor, cada episódio tá assim uma verdadeira aula sobre empreendedorismo. E nós temos dois feras aqui com a gente sobre temas que estão super em alta. Então prepara aí papel, caneta na mão, com certeza você vai tirar muito aprendizado desse episódio de hoje. Com vocês agora, Lucas, o sobrenome dele eu não vou falar, é o Lucão, amigo nosso, companheiro, irmão de fraternidade, e seu sócio Jean, né, Jean? Os dois são gestores de tráfego, têm números muito grandes nessa área, entendem muito bem do assunto. Então, Lucas... E aí pessoal, beleza? Prazer, vai ser ótimo a gente estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe aí para poder ajudar os empresários, para poder aumentar as vendas da empresa, se posicionar através da internet, que é um pouco do que a gente faz. Então a gente já tem uma experiência, né, grande aí no mercado, já bastante anos trabalhando, vários projetos, várias empresas, já gerenciamos um valor bem considerável em mídia na internet. Então espero poder compartilhar um pouquinho hoje e ajudar aí o pessoal com o nosso conhecimento. Ô Lucas, eu quero iniciar o podcast aqui perguntando um pouco assim, porque eu vejo que o tráfego não existe, tipo, hoje tem curso, mas eu acho que talvez quando você começou não existia muito curso disso e as pessoas aprendem muito isso na prática, né? Eu queria entender quando que você começou com esse trabalho, a entender um pouco melhor desse mundo digital aí, se tem alguma pessoa que você queria falar que foi uma pessoa que foi tipo um mentor, uma pessoa que te ajudou ou não, que acreditou em você, como que foi esse início aí, Lucas? Então, na verdade, eu tô já nesse mercado aí, a gente tem uma experiência nesse mercado de alguns anos, então comecei a anunciar quando, tipo assim, ninguém, acho que ouvia falar de anúncios na internet e tudo mais. Hoje a gente chega para conversar com alguns empresários, muitos já fazem ou já ouviram falar pelo menos, mas bem no início, assim, pelo menos da minha carreira lá em 2015, 2016, por aí, praticamente não se falava quase nada sobre isso, era uma coisa completamente nova. Então eu já anuncio desde essa época, né, com o Facebook, né, agora Meta, o Google e tudo mais. Então, assim, boa parte do que eu aprendi foi realmente todos os dias trabalhando ali, na prática, né, experiência. Então, o que eu espero poder compartilhar aqui hoje, de fato, não é um conhecimento de alguém que estudou alguma coisa e só veio aqui. Além da gente estudar bastante, a gente tem muito conhecimento prático de, cara, né, milhões de reais investidos, vários projetos que a gente participou, né, várias empresas que a gente atende para a gente poder falar de verdade o que dá certo, o que funciona, o que não funciona e qual o caminho que é o melhor, né, para a maior parte dos empresários poderem seguir para ter resultado quando se fala de anúncios na internet e tudo mais. Maravilha, então só para contextualizar a galera, a gente não vai falar com um guia turístico que estudou sobre a cidade, a gente vai falar com a galera que ergueu a cidade com as próprias mãos, vamos colocar assim, a cidade do tráfego hoje no Brasil. Lucas e Ian, queria que vocês trouxessem pra gente de uma forma assim mais clara possível para nossa audiência aqui de empresários, empreendedores, essa questão do tráfego, né? Quando se fala de gestão de tráfego, eu ainda vejo, eu que estou acompanhando empresários de vários nichos, vários portes de empresa, que ainda é algo mais desconhecido do que provavelmente conhecido no sentido de que eu sei que é anúncio, eu vou fazer o meu produto, serviço chegar, né, para o máximo de pessoas, mas para por aí. Não sabe como funciona, se existe uma empresa que faz isso, é uma pessoa que faz isso, é algo que você faz no momento e para, é algo que só serve para quem é infoprodutor ou qualquer empresa de qualquer nicho pode se beneficiar desse mercado. Conta um pouquinho mais para a gente, para essa galera que sabe, como você falou, hoje já se fala disso, mas que tá parada aí. Eu sei que existe tráfego, eu sei que tem gente ganhando dinheiro com isso, tem empresa que está crescendo com isso, mas tenho muita dúvida ainda, se realmente é para mim, vamos colocar dessa forma. Fala aí, Gê. Então, hoje o que eu vejo bastante é que as empresas têm sim, muitas empresas que não ouviram falar ainda, isso existe ainda, mas na verdade esse ano passado, a gente vê que muitas pessoas estão conhecendo, as empresas já sabem o que é, já até testaram, já subiram campanhas
por eles mesmos, os donos subiram, algo assim, então isso tem ficado cada vez mais frequente. Mas o que acontece é bastante frustração, né? Então, eu presto serviço para algumas dessas empresas e eu vejo que muitos deles estão escaldados, né? Então eles chegam ali e falam, isso aí não funciona, que eu tive não sei quem que fez, aí ele gastou todo o meu dinheiro, não trouxe resultado. Então, o que acontece é que, como vocês estavam falando agora há pouco, que às vezes não tem cursos profissionalizantes, né? As pessoas têm que fazer na prática. Muitas vezes a prática desse gestor de tráfego, o início dele foi com uma empresa dessa e frustrou o empresário, sabe? Então, muitas vezes o que a gente chega e faz uma empresa, a gente tem que consertar muito o que foi feito, tá? E assim, o simples ajuste acaba ajustando muita coisa, tá? Então, com a prática que a gente acabou tendo, a gente aprendeu muito e tudo mais para saber como uma campanha se comporta com um orçamento alto, qual que é a campanha ideal para um objetivo específico, né? Então são coisas básicas para a gente, mas quando a gente entra numa conta de uma empresa dessa, que às vezes está escaldada, como eu disse, a gente vê que ainda acontece, né, com muita frequência esse tipo de erro. Então o que eu vejo é isso, empresas estão sabendo cada vez mais que isso existe, que existem pessoas que fazem isso, mas elas estão com medo muitas vezes de começar, tá? Por causa desses problemas que elas tiveram. Até porque eu vejo que o tráfego não é que ele é um serviço novo, mas ele é uma profissão nova mesmo, né? Tipo assim, a gente não via muito isso, as pessoas falarem isso, né? Então o cara colocava numa agência de marketing qualquer. Hoje não, hoje eu tô vendo que tem empresa, igual o Lucas e vocês têm uma empresa especializada nisso, certo? É que assim, ó, o que acontece? Antes da pandemia, a gente já tinha um mercado que ele estava se desenvolvendo, digamos assim, nessa área, ok, como todo mercado que vem crescendo e tudo mais. Então, quando a gente teve esse fator, que é uma coisa que ninguém previa, pandemia, etc., então, tipo assim, todas as empresas pararam e falaram assim, cara, se eu quiser continuar vendendo, eu tenho que ir para a internet. Então, os empresários se forçaram a ter que aprender sobre esse assunto. E aí a gente estava num cenário onde tinha muitas empresas precisando desse trabalho para poder continuar, né, vendendo, etc. Muitas empresas passaram por situações difíceis e tudo mais. Então uma demanda muito alta de pessoas que precisavam desse serviço e talvez não tinham uma capacidade de pessoa suficiente, de empresa suficiente para conseguir atender toda essa demanda. Então criou um cenário, né, bem diferente, digamos assim. Então, nesse tempo todo, né, o mercado está desenvolvendo. Então, hoje a gente tem, antes que eram as agências de publicidade, né? Então, pensa assim, o que é uma agência de publicidade? Você chegava numa agência e falava assim, cara, quero colocar o meu insert em, sei lá, vários programas. E aí a agência chegava, tinha uma parceria com as emissoras, uma parte desse valor que o empresário investia voltava para ela em publicidade, né? Tipo assim, uma comissão, digamos assim. Então era uma coisa que era muito mais focada no interesse da agência do que necessariamente algo que era bom para a empresa, entende? Então quando a gente tem hoje, né, esse mercado desenvolvido com essas plataformas que dão possibilidades hoje do empresário, se ele pegar o telefone dele, ele aperta o botãozinho azul lá no Instagram e ele consegue veicular um anúncio dele, entendeu? Então as coisas ficaram muito mais fáceis e muito mais democráticas. E nesse desenvolvimento do mercado, né, surgiram várias novas profissões, né, e vários novos serviços que puderam ser prestados. E aí a gente tem hoje, né, agências, digamos assim, que são especializadas nessa parte de anúncio, que é o nosso foco. Então hoje a gente tem vários serviços no marketing digital. Tem agência de design, de brand, de publicidade, né, tem vários mercados. A COP, né, até a gente vai trazer o Ernestão, um abraço pro Ernestão aí, o Ernesto é especialista nisso, né? E a COP faz muita diferença, né, na hora que você vai fazer um anúncio, né, Lucas? Fala um pouco sobre isso. Então hoje a gente tem as agências que são agências especialistas, né, nesse serviço, digamos assim, que é a parte de tráfego. Então eu lembro assim que eu atendi um cliente uma vez que ele tinha desenvolvido um processo, ele estava testando e tal, e ele já tinha gastado mais ou menos uns 80 mil reais em uma empresa mesmo, nos 2 meses anteriores com anúncios e tudo mais. Então, ele estava com um problema. Por quê? Porque ele mesmo gastando os 80 mil reais, ele não estava conseguindo ser lucrativo. Por quê? Por uma série de problemas. Então, apesar de a gente ter uma grande especialidade no tráfego, a gente analisa o processo como um todo, certo? Então não é só o tráfego, né? Para quem é empresário, não adianta você só fazer o anúncio e achar que isso vai salvar a sua empresa, que os anúncios é o salvador da pátria e agora você descobriu o que faltava para o seu negócio. Normalmente não é assim que funciona, né? Para um negócio funcionar e ser lucrativo, é o tráfego somado a uma boa gestão, somado a venda, somado a processo, somado a um diferencial de produto, somado a uma série de várias coisas. O tráfego ele vem para potencializar. Potencializar se é algo bom
e potencializar se é algo ruim. Se o seu produto for ruim, for horrível, o tráfego vai potencializar o que ele realmente é. Então, no caso dele, ele tinha esse problema. Então a gente analisou o processo e tal, e com o passar do tempo a gente conseguiu, né, aumentar esse investimento dele e trazer um retorno, tipo assim, cara, de quase 60 vezes o valor que ele investia. Então imagina você investir R$1 e para cada R$1 que você investe, retornar R$60 de faturamento de volta. Fantástico. Então, perfeito, esse é o que todo empresário tem que buscar. Logicamente, construir esse processo não é algo simples, não é algo que, né, é a coisa mais fácil do mundo, porque se fosse assim, todo mundo teria. O que a gente menos vê hoje são empresas com processo de marketing e vendas realmente estruturado dentro da empresa. A maior parte, tipo assim, não tem nada, entendeu? E assim, para quem isso serve tanto para quem é um empresário grande, um cara que fatura 7 dígitos por mês, ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, para um cara que está começando a pensar o seu negócio agora. O que vai levar a sua empresa para o próximo nível é ter um processo de marketing e vendas bem estruturado, né? Que esse é o crescimento, esse é o motor da empresa. É colocar dinheiro para dentro, entendeu? Envolve várias áreas, vários profissionais. Perfeito, lógico que não é só isso. Você tem que ter gestão, tem que ter financeiro, tem que ter o sucesso do cliente, tem que ter outras áreas. Mas o que vai colocar a gente para dentro e fazer essa empresa crescer é marketing e vendas. Então, assim, é como o cenário está hoje. Então, você pensa assim que, né, hoje você chega para falar com um empresário, muitos estão até céticos. Por que céticos? Porque já tiveram, como você já falou, uma experiência ruim com alguém e acha que não funciona mais ou que não dá certo para ele. Mas assim, esse é um processo de construção. Para o seu marketing funcionar, para o seu tráfego dar certo, para você ter resultado com os anúncios, é uma construção. Todo dia você vai colocando um tijolinho. Eu falo muito assim que existe uma técnica que é tipo a técnica dos 3 As, tá? É aprender, aplicar e analisar. Se você refazer isso repetidas vezes no seu processo, com o passar do tempo, você vai ter o resultado que você quer. Então pensa que nessa semana eu aprendi uma estratégia nova, eu apliquei ela e no final da semana eu analisei. Aí eu vou ver o que deu certo e o que não deu certo. O que deu certo eu melhoro, o que não deu certo eu substituo por algo novo. Esse processo repetidas vezes ao longo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, é o que vai dar para uma empresa solidez no processo de crescimento dela quando a gente fala de anúncios, entendeu? Então é mais ou menos isso. Legal. Então assim, hoje vocês consideram, né, como especialista do ramo, que o mercado de tráfego ele é para qualquer tipo de nicho, empresa, certo? Que é mais uma questão de você alinhar estratégias do que provavelmente dito achar que o tráfego é a fadinha que vai chegar lá com a varinha e fazer o negócio mudar. É uma união de fatores, né, que unidos, né, ou alinhados, melhor dizendo, vão trazer um resultado mais específico. É como você disse, potencializa aquele produto. Então, se o teu produto for ruim, através do tráfego, mais pessoas vão descobrir que ele é ruim. Mas se ele for bom, mais pessoas vão descobrir que ele é bom, mas isso não está na mão apenas do tráfego em si, né? É bom trazer isso, que às vezes muitos empresários têm se frustrado, como o Jean falou, por não ter essa percepção de que antes dele buscar um gestor de tráfego, ele teria que ter pelo menos uma boa gestão de venda, de marketing, e talvez o profissional ali de tráfego também não se atentou para isso, achou que só o trabalho dele poderia dar resultado, acabou que, né, talvez esse cara que fez esse trabalho nem está mais no mercado, né, e o profissional lá ficou cético. Então porque a nossa audiência tem essa percepção também, né, de buscar não só uma empresa especializada, mas entender que existe todo um processo para poder startar nesse mercado da internet. Até porque, Estevão, eu tenho visto que ultimamente a régua está subindo no tráfego. Por quê? Porque, igual você falou, o tráfego ele é democrático, mas hoje as grandes empresas já estão investindo com força. Então, tipo, cada vez mais precisa de um profissional que entenda bem do assunto, né? Assim como aconteceu com o arquétipo lá atrás, das grandes marcas, que eles precisavam administrar isso, eu acho que no próprio anúncio vai ter, as empresas vão precisar cada vez mais de especialistas aí para estar fazendo esse serviço, né? Exatamente. Uma coisa interessante é que, assim, por exemplo, hoje a gente vê que qualquer empresa, qualquer tipo de empresa, a gente já chegou a ver anúncios, por exemplo, de cartomante, sabe? Essas coisas. E assim, eu acho que qualquer tipo de empresa tem que estar anunciando e consegue ter resultados com o gestor de tráfego ali, ou enfim, com uma equipe de marketing ali anunciando. Mas o que acontece de diferença, quando você pega uma pessoa que ou ela manja muito, mas ela manja muito só de tráfego, ou então ela não entende muito o que ela está fazendo, ela está aprendendo, ou ela não teve muita experiência ainda,
O que acontece muitas vezes é que ela está fazendo o anúncio ali, ela até escolheu, enfim, a campanha de uma forma correta, ela até subiu os anúncios da maneira que ela tinha que fazer, só que ela não consegue identificar, não consegue salvar a empresa ali numa gestão de risco, onde dá um problema, onde as campanhas não estão performando, ela não consegue mostrar para o empresário, para a empresa, para o time de vendas, o erro está aqui. Porque muitas vezes o tráfego está perfeito, mas a página não está ok, às vezes a gente está com uma lentidão na página, às vezes o lead cadastra e ninguém atende, ou se é uma campanha de compra, às vezes chega no carrinho, as pessoas não levam por causa de frete. Então quando você já rodou bastante anúncio para vários tipos de empresa, vários tipos de nicho, você começa a identificar essas coisas que a gente chama de gargalo e você consegue ajudar a empresa, né, a tomar determinadas decisões. Por isso que hoje a gente vê que esse cara que está no tráfego, ele precisa entender um pouco de tudo que está acontecendo, tá? Porque ele é o cara que vai estar com a mão no dinheiro, ele é o cara que vai receber os insumos, tá? Então tudo passa por ele. É por isso que é importante ele estar tão por dentro disso para não ter esse tipo de problema. Assim, ó, o que o empresário assim, precisa entender, né? Principalmente a questão de gerenciar as próprias expectativas sobre tudo aquilo que ele vai fazer no negócio dele. E principalmente quando a gente fala de anúncios. Por quê? Existem muitas empresas que têm muito resultado com anúncios? Sim, isso existe. A sua pode ser uma. Mas você não pode pegar e olhar o resultado de uma empresa sem considerar todo o backstage do que está rolando ali para aquele resultado acontecer. Então, às vezes o empresário olha e fala assim, cara, eu vi o resultado de uma empresa do mesmo nicho que o meu que está dando certo e a minha não está dando. Bom, se a sua não está dando resultado é porque possivelmente esse cara sabe de alguma coisa que você ainda não sabe. Mas você tem que se colocar no processo para poder descobrir isso. Então, pensa assim, ó. Às vezes você pode... A gente já chegou de atender já empresas do mesmo nicho, na mesma cidade, com estratégias exatamente parecidas, bem iguais, assim, e uma dá muito mais resultado do que a outra. O que tem que ser entendido é que não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica, isso não existe, esquece, tá? Então, o que você tem que entender? Que existe uma maneira, caminhos, conceitos para você chegar nesse resultado, e você vai ter que descobrir aquilo que funciona para você, para o seu negócio, para sua região, para o seu cliente, para o usuário. É bem te personalizado, acompanha. né? Perfeito. E aí, esse que é o processo que é trabalhoso, que é duro, que é árduo, que você vai investir, você não vai ver resultado num curto prazo. Assim, ó, se fosse fácil mesmo, eu teria aberto, sei lá, 100 empresas e eu faria tráfego para as minhas 100 empresas e eu nem estaria aqui conversando sobre isso. Mas por quê? Porque tem um trabalho, é difícil mesmo. Então o empresário tem que entender que é assim que funciona. Então qual que é o elemento expectativa? O elemento expectativa é o seguinte, cara, eu vou fazer essa estratégia, mas eu não estou esperando que ela vai me dar resultado. Eu não posso pensar que isso aqui vai dar resultado para mim em uma semana ou um mês, que eu vou contratar o serviço e o negócio vai bombar. Não é assim que as coisas funcionam. Normalmente, os resultados eles vêm de muito trabalho com consistência no médio e no longo prazo. Isso para tudo. Seja você contratar uma gestão financeira na sua empresa, ela não vai te dar resultado no curto prazo, vai ser no longo prazo. Se você implementa melhor o seu produto, são mudanças que vão ser no médio e longo prazo. É a mesma coisa que funciona com o marketing. Então, pode ser que você faça algo no seu marketing e dê muito certo? Sim, pode ser. Mas a chance, a probabilidade disso é muito pequena. Então, essas mudanças elas são com o tempo, onde você aplica, né, aprende, aplica e analisa e faz esse processo repetidas vezes. Então pensa que o caminho para o seu cliente chegar até no final, que é o que você quer, que é uma etapa, né, que é do fluxo de vendas, que é a venda concretizada, contrato assinado, pagamento recebido, ele passa por inúmeras etapas antes. Então o tráfego ele vem como o primeiro ponto de contato com esse cliente, certo? Vai ser a primeira vez que ele vai ver a empresa. Então quando ele vê o anúncio, esse é o primeiro ponto de contato do cliente com a empresa. Então ali se começa um relacionamento. Mas a partir daí existem outras inúmeras etapas que vão influenciar. Então o cara vai ver o anúncio, ele vai clicar no anúncio, aí ele vai para minha página, tem que esperar a página carregar. Se o meu site não for bom, ele não vai converter no meu site, entendeu? Aí se eu tiver um site lento, ele nem vai esperar o meu site abrir, entende? Aí se ele converteu e eu demorar para entrar em contato, cara, esse ele esfriou, a temperatura dele perdeu. Aí esse cara não vai me dar resposta, minha taxa vai ser mais baixa de resposta.
ele tem que comparecer numa reunião, ou tem que apresentar meu produto para ele. Aí se a sua reunião não é boa, se o time não é bem treinado, você vai ter baixa conversão. Então é um volume gigante de pessoas entrando no topo desse funil e cada próxima etapa são menos pessoas. Então pensa como se fosse um balde. É um balde. Eu estou colocando gente em cima, só que se tem furos no meu balde, se tem rachaduras no meu balde, eu estou perdendo essas pessoas que estão saindo. Então o processo está no quê? A sua empresa, o seu funil hoje ele é isso, ele é um balde, está cheio de rachaduras. O seu trabalho eu tenho que entender aonde está essa rachadura, analisar, ter essa consciência de que eu tenho que olhar para o meu processo, né? Por exemplo, o empresário não tem que aprender tráfego, mas ele tem que saber olhar as métricas, ele tem que saber contratar um cara certo que vai poder gerar um bom resultado, ele tem que dar orientações. Por quê? Porque, cara, ele está no dia a dia da empresa, ele entende a essência da empresa. Então, ele tem que estar junto nesse processo. E também para poder olhar para esse fluxo completo, essa jornada que o cliente passa até chegar na venda, identificar quais são os gargalos e quais são as ações que precisam ser tomadas em cada um desses gargalos. Então, se o meu anúncio está ruim, eu tenho ações que eu tenho que fazer. Eu tenho que trocar o anúncio, eu vou gravar um vídeo, fazer uma imagem nova. Se o meu site está ruim, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o site, vou melhorar o servidor, vou deixar o site mais rápido, ou eu vou trocar a cópia do meu site, vou melhorar, vou posicionar um botão numa região que fique mais fácil para a pessoa poder se cadastrar. Então tudo isso vai influenciar. Então a gente já viu erros assim absurdos. Então a gente vai lá, pega o dinheiro do empresário que a gente sabe que é suado, o cara paga a conta, tem problema, tem BO, tem que lidar com o cliente, um monte de coisa. Aí ele vai lá e disponibiliza um valor de investimento para poder fazer o marketing na empresa dele, só que ele vai lá e investe, a gente gera as oportunidades, mas ele não atende as oportunidades corretamente e demora para responder, entendeu? Ou quem atende assim, nas coxas, né? Então, tipo, assim não vai funcionar. Então, e assim, ó, outra coisa que o empresário precisa entender: dificilmente você vai contratar uma empresa e essa empresa vai cuidar do seu negócio como se realmente fosse dela, né? Não que a gente tenha uma empresa que a gente faz, não que a gente não se preocupa com os clientes, a gente realmente se preocupa, a gente quer investir o dinheiro do cliente da melhor maneira possível, para que ele tenha o melhor resultado. A gente sempre investe o dinheiro dele como se fosse nosso. Esse é o nosso cuidado, essa é a nossa ótica. Mas assim, só o empresário vai poder, tipo assim, poder chegar no funcionário dele e falar assim: cara, e aí, o que está acontecendo? E esses leads que estão aqui, por que você respondeu assim? Cara, tem que ter treinamento. Então, às vezes, o empresário é falha de não dar treinamento para a equipe dele. Ele tem que treinar a equipe, tem que fazer a equipe desenvolver. Então, é um processo que ele é árduo. Mas a partir do momento que você tem essa máquina construída, cara, isso é muito poderoso. Eu posso colocar R$1.000 aqui e eu sei que esses R$1.000 vão me gerar R$10.000 aqui no final. Se eu tenho esse processo construído na minha empresa, isso me dá clareza, eu tenho segurança nesse processo, eu tenho no controle o crescimento da minha empresa. E aí, quando surge uma pandemia, quando a rua do seu estabelecimento, se você depende só do tráfego que passa na rua, imagina se acontece uma obra na rua e fecha tudo dos dois lados. E aí não tem mais ninguém passando na rua, você não vende mais? Entendeu? Então o empresário não pode deixar fora do controle dele o processo de crescimento. Ele tem que desenvolver isso, entendeu? Legal, o Lucão, ele é quase uma máquina, pessoal, para falar sobre isso, né? Até eu lembro que no Porto Galinhas, né, Lucas, a gente fez acho que o Gui fez uma dinâmica que a gente participou do mesmo grupo lá, que a gente estava fazendo um fluxo, né, de vendas ali. Cara, ele desenhou isso aí que ele tá falando aí, tipo, no papel, assim. Eu acho muito, muito legal isso daí, esse entendimento. Eu considero você uma pessoa acima da média nesse sentido, assim. Isso é muito interessante, que o Lucas está trazendo, porque hoje o empresário, e todos aqui falamos como empresários, a gente olha muito a questão do nosso produto ou nosso serviço, né? Por exemplo, eu falo de um serviço de contabilidade, aqui no caso do grupo, né? Então eu estou focado no processo, estou preocupado com o regime tributário do meu cliente, etc. E aí, muitas das vezes, a gente deixa isso de fora. Por exemplo, recebi um contato lá que tem interesse no meu serviço. Tá, eu vou lá, como é que eu abordo, como é que eu falo, que tipo de técnica de venda que eu uso, como é que eu trato esse lead, para quem, né, ainda não está familiarizado, é basicamente aquele cliente que entra na tua loja, é o famoso lead, vamos colocar assim. Uma potencial oportunidade. Potencial oportunidade de você vender, faturar, lucrar, né? Então, às vezes a gente está preocupado com o nosso produto ou serviço e esquece esse detalhe, né? Ou esses detalhes que tem a ver com
como é que esse meu cliente ele vai ser de fato atendido, como é que eu vou tratar disso, como é que eu vou chegar a minha comunicação junto a ele. E isso envolve muitas outras competências que às vezes foge da gente como empresário. Então eu pergunto para vocês nesse sentido, né? Hoje a empresa de vocês, né, o Instagram de vocês está aparecendo aqui na tela, mas para a nossa audiência conhecer melhor, quando vocês entram numa empresa, vocês analisam, digamos, todo esse contexto para depois chegar, olha, a gente até pode fazer um trabalho, mas tem isso aqui que precisa ser melhorado, ou vocês já entram prestando esse tipo de serviço para, digamos assim, organizar a casa? Como é isso mais na prática? Então, quando chega um cliente, a gente faz uma reunião com ele, conhece ele e tudo mais, o negócio, tudo, enfim. A gente atende diversos nichos, né? A gente não é focado em um só. Então, primeiro a gente conhece o nicho e tudo mais, e a gente precisa, primeiramente, ouvir dele, né? O que está acontecendo, quais são os objetivos, o que ele imagina na empresa dele quando a gente entrar, né? Então, ele vai falar, pô, eu imagino que vai chegar muito cliente, eu imagino que eu vou vender pra caramba, eu imagino que eu vou ter gente aqui para o meu comercial atender. Ele vai dar alguma resposta nesse sentido. Ele vai falar o que ele acha que é o ponto positivo do produto dele, do serviço dele, ou algo nesse sentido. E, enfim, e a gente toma decisões de acordo com isso que ele pensou. Porque se ele tem um produto campeão, se ele tem uma persona que ele já conhece, não tem como a gente ignorar isso, né? A gente já entra nos nossos primeiros testes guiados por tudo isso que foi falado. E é claro que também quando essa empresa já teve um gestor de tráfego por trás, já teve alguém que mexeu nos anúncios, esses dados são mega importantes, tá? A gente precisa entender se esse cara enfim, como foi os anúncios, para quem que ele anunciou, qual foi, se teve clique, se não teve, se converteu, se não converteu. Então, a gente pega esse pacote de informações, a gente analisa internamente com a nossa equipe de tráfego, enfim, a estratégia por trás disso, e a gente vai tomar as decisões padrões com aquele escopo de informações que a gente tem, né? Então, no tráfego, nos anúncios, a gente tem, assim, vamos dizer, alguns testes padrões que toda empresa vai ter que fazer, né? Então, um e-commerce, todas as e-commerce vão começar por aqui, vão fazer esse tipo de anúncio. Mas quando a gente tem um guia, que são as informações que o empresário deu pra gente, a gente consegue acertar mais rápido, né? E corrigir mais rápido o fluxo. Porque, gente, o fato é, muitas vezes você vai subir 3, 4, 5 campanhas e as campanhas não vão trazer resultado no começo. Muitas vezes isso acontece. Agora, o que faz a gente ter resultado, de repente, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, que seja, é que a gente não deixa a campanha continuar dando errado, né? Um bom gestor de tráfego, um bom estrategista que seja, ele vai buscar, ele vai gastar o menor número de dinheiro possível, a menor quantia de dinheiro possível naquela campanha que deu errado. Ele vai testar novamente, vai pedir novos insumos, vai pedir novas informações, até que ele encontre o erro e até que faça o fluxo dar certo. Então é isso que geralmente a gente faz assim, no começo de uma relação com uma empresa. Lucão, vamos puxar um pouco pro lado mais pessoal. A gente falou bastante de coisas técnicas aqui, de termo técnico que é da área de vocês. Mas hoje eu queria entender, assim, hoje o Lucas a gente é irmão aí da fraternidade do Diamond. Como foi que você conheceu o Jorge? Como que você entrou na fraternidade? Eu queria entender um pouco melhor há quanto tempo você está lá. Então, na verdade, eu conheço o Jorge já há muitos anos. E porque a gente também, né, mora geograficamente perto e acabou que em algum momento eu acho que eu atendi alguns clientes dele, ele atendeu alguns clientes meus depois, mas eu acho que ele não fazia nem ideia de quem eu era, mas eu sabia quem ele era. Então isso bem há muitos anos atrás mesmo, bem no começo, assim. E né, o tempo foi passando, eu fui seguindo outro caminho, e ano passado eu voltei pra morar em Cascavel e eu falei assim, cara, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pro Jorge, que sentar com ele pra gente conversar. Ele tinha participado de vários projetos, lançamentos grandes, etc. E aí o cara que era meu gerente de contas na Eduz, eu acho que conhecia o Jorge, ou era o gerente do Jorge também, não sei bem certo, mas conhecia o Jorge e ele me mandou o contato do Jorge. E assim, cara, o Jorge sempre fala assim, porque o Lucas me mandou uma mensagem. É mentira dele, porque eu mandei um monte de mensagem pra ele. Um monte de mensagem. Foi uma? Não foi uma, nem foi duas, várias vezes. Foi o Guilherme que deu contato? Foi o Guilherme.
E, cara, ele tipo assim, ele passava uma semana sem me responder, entendeu? Mas até hoje ele é desse jeito. Não, mesmo, hoje cara. ele me responde rápido, porque a gente gasta o dinheiro dele, entendeu? Essa não É. Aí ele me responde rápido. Mas naquele que eu tô momento. fixado lá. Com certeza. Naquele momento ele, tipo assim, já era, entendeu? Daí ele passava uma semana e falou assim, mano, beleza, tudo bem, aqui é o Lucas, tal, me apresentei. Passou uma semana depois ele me respondeu, sem brincadeira. Daí eu mandei uma outra mensagem, cara, vamos sentar pra conversar, fazer um bate-papo, tal, não sei o que, sem compromisso nenhum, só pra gente trocar uma ideia, se conhecer. Na outra semana ele me respondeu. Então eu sei que, tipo assim, cara, foi várias mensagens. Aí a gente acabou 3 sentando. meses pra trocar 3 palavras. Foi mais ou menos isso, uns 2 meses pra gente conseguir marcar uma call no Zoom. E acho que foi logo depois do último X que tinha acontecido aqui em Maringá. Daí, lógico, tava na correria do evento, etc, né? Super entendível. Aí a gente sentou, conversou, trocou umas figurinhas e tal. E aí eu acho que ele, no meio do evento de Cascavel, que era foda, depois foi pra Cascavel, acho que ele tava com bastante coisa pra resolver. Ele perguntou assim, cara, você não consegue me ajudar e tal? E a gente ajudou e a gente foi desenvolvendo uma relação, né? Então hoje a gente tá aí, né, ajudando ele nessa parte aí. Hoje a gente cuida de toda a operação praticamente, dos anúncios, de tudo e tal, né? Ele é sempre bem participativo, o que é importante para poder ter um bom resultado. Então ele não larga tudo na nossa mão, ele tá sempre junto, a gente tá sempre trocando ideia. Porque o marketing, até uma desculpa cortar, mas tem uma frase que eu li, até tenho no meu Instagram, que é: o departamento de marketing é muito importante para ser deixado pro departamento de marketing, né? Então acho que quanto mais o empresário estiver ligado junto aí com essas ações aí, é onde que traz um resultado maior para a empresa. Com né? certeza. Por quê? Porque o tráfego, sendo bem sincero, o Jean vai concordar comigo, não tem muito segredo em você colocar o anúncio na frente da pessoa, entendeu? O que vai dar resultado é como esse anúncio vai aparecer, o que tem nesse anúncio, qual que é a estratégia que vem depois, entendeu? Anunciar por anunciar, colocar os anúncios na frente das pessoas e colocar as coisas para rodar é uma coisa muito simples, muito fácil. Qualquer pessoa faz. Mas o ponto principal é a estratégia por trás, o que vem por trás, o que acontece depois que esse cara vê o anúncio, o que contém nesse anúncio, né? Então é um pouco do que a gente faz isso pro Jorge, essa parte estratégica e também a operação. Então hoje, né, quem cuida de toda a operação praticamente das campanhas é o Jean. O Jean está muito mais em contato com o Jorge, ele cuida dessa parte operacional, né, de subir, organizar. Então hoje, assim, digamos assim, o braço, né, do nosso negócio hoje, que é a parte dos anúncios, quem cuida muito mais é o Jean, e hoje ele é o cara que fica responsável por tudo isso. Então, todo o gerenciamento dos clientes ele que faz, inclusive do Jorge também. Então é isso, a gente foi desenvolvendo essa parceria com o Jorge, estamos aí final do ano ele convidou para participar da fraternidade, né, e tal, e daí pelo convite obviamente não tinha como negar, e é isso. Então espero que daqui a algum tempo tenhamos muito mais histórias para contar, com certeza. Legal. O que é interessante, cara, a gente estava conversando agora sobre ter cuidado com todas as etapas e tudo mais, e a gente tem que ver o próprio X, que é um mega produto, com uma mega equipe, todas as etapas já foram muito bem trabalhadas e lapidadas, todas, né, porque o evento já rola há muito tempo e tudo mais. E o que acontece? A gente encontra muitas dificuldades no caminho, mas qual que é a diferença, né? É aquilo que o Lucas estava falando, o Jorge está ali o tempo todo. Então, cara, o Jorge, ele do nada, 3 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, ou 10 horas da noite, sábado, ele me manda um link do Zoom, nem pergunta. Fala, entra aí e tal. Aí você vai ver, tá a equipe inteira dele conversando e a gente fica ali 1 hora, Eu 1 hora e conheci meia. você assim, né? Exatamente. Tipo assim, o Jorge mandou assim, Aleatoriamente. entra no Zoom aí agora. Eu falei, putz, eu tava numa reunião, eu entrei até um pouco pessoas no atrasado. Zoom. Cheguei lá, nossa senhora, que reunião é essa? Exatamente. Então o que acontece? E é muito legal, inclusive, trabalhar com o Jorge, porque ele entende a capacidade de um bom teste, né? Então, e ele pede pra gente fazer alguns testes, às vezes bem doido, mas muitas vezes funciona, sabe? Ele ouve muito o que o pessoal Ouve fala, muito. né? Por exemplo, né? Naquela reunião que a gente teve lá, a gente teve a decisão de não fazer a transmissão e tocar o podcast, né? Então, tipo, se ele quisesse ir pelo que ele queria, pelo que o sentimento dele mandava ali, ele queria transmitir, né? Isso é uma coisa que a gente tava falando, tipo assim, dentro do processo ali, vamos supor, quantas edições são do X? Essa é a 8ª, certo? É isso? Deve ser 8ª, Então, cara, mesmo 8 vezes a gente ainda encontra dificuldades. E eu tenho certeza que no 9º vai ser assim igual. O 10º vai ser assim igual. Então não é um mundo maravilhoso, cheio de rosas, com uma musiquinha tranquila. Na verdade, é um mundo estressante que todos os dias tem que tomar decisões muito difíceis, é muita pressão, né? Porque olha esse evento, olha a estrutura, o investimento do que é feito. Então, tipo, tem um risco muito grande envolvido. E mesmo fazendo 8 vezes, a gente sempre
quer fazer melhor, quer otimizar, quer crescer, encontra dificuldades. Então, mesmo assim, a gente está sempre junto, tem reuniões 1, 2 vezes por semana, muitas reuniões de emergência para resolver problemas pontuais que surgiram, né? Então, isso acontece bastante, mas o processo, enfim, é esse. E, assim, cara, o Jorge é um cara fantástico, incrível. A gente tem um carinho muito grande por ele. Então, né, tipo assim, a gente se conecta porque a gente tem da mesma idade, digamos assim, né? Ele é um cara que tem um resultado excepcional também, então a gente gosta muito. O Jorge é um cara muito legal. Aproveitando, né, pegando essa parte do empresário, né? O que vocês poderiam auxiliar, ou digamos assim, dar de conselho para os empresários que estão nos assistindo ao contratar um serviço de tráfego? Né? O que ele tem que cuidar? O que seria um checklist, vamos colocar assim, para verificar se é uma empresa que possa vir a ajudar? Assim, se existe pelo menos os pré-requisitos mínimos. Oferecer um serviço mínimo de qualidade. Aí, eu vou falar alguns que eu acho que faz sentido pra mim, aí o G vai falar alguns outros que eu acho que faz sentido pra ele, porque a gente tá em pontos de vista um pouco diferentes, certo? Então, assim, ó, o que muitos empresários chegam e perguntam assim pra mim hoje, acho que todo empresário quer. Lucas, eu quero escalar as minhas vendas, ok? E é para isso que eu vou atrás de uma empresa para crescer e escalar as minhas vendas. O que o empresário tem que ter em mente? Existem 3 etapas para o processo de escalar as vendas. Muitas vezes, a maior parte das empresas dos negócios nem tem um processo de vendas definido. Se eu não tenho um processo de marketing e vendas definido, não existe como escalar. Então, a primeira etapa é desenvolver esse processo. Eu investi R$1.000 e só vendi 100. Mas espera aí, eu vendi 100, alguém chegou no final, quais são as etapas? Como é que desenvolveu esse processo? Ok, entendi ele, show de bola. Então eu tenho um processo de vendas, mesmo que não lucrativo. Depois eu preciso fazer o quê? Otimizar esse processo, preciso melhorá-lo. Desenvolver processos claros, tanto para os anúncios, melhorar os anúncios, colocar mais criativos, testes novos, copies novas, testar campanhas diferentes, anunciar em todas as mídias. Então muitos empresários anunciam só onde? No Facebook e no Instagram. Mas, cara, o Google, ele é um mundo gigantesco de oportunidades, entendeu? Muitos serviços, por exemplo, não se enquadram tanto num anúncio de Facebook, Instagram, ali, Meta, etc. Muitos são produtos para se comprar, por exemplo, via Google. Então, um exemplo, só abrindo aqui um parênteses. Cara, se você é uma mecânica automotiva, por exemplo, não adianta você ficar anunciando a sua mecânica se o cara não tá com o carro estragado, entendeu? Então, como é que você vai anunciar para aparecer no Facebook e no Instagram no momento que o cara precisa levar o carro? Isso é muito difícil, porque o comportamento de compra dele eu só vou atrás quando eu preciso. É a mesma coisa com o médico, eu só vou no médico quando eu preciso. Então, quando você está posicionado no Google, por exemplo, é muito mais fácil do cara te achar. Entendendo essas coisas e otimizando esse processo, e aí, obviamente, estabelecendo, né, coisas claras para serem feitas para melhorar esse processo, a última etapa é escalar. E a gente escala como? Com estrutura, com investimento, então é tudo isso. Quando o empresário pensa em contratar alguém para poder ajudar ele nesse processo, tem que ser alguém que claramente vai conseguir ajudar ele a desenvolver essa parte estratégica, da clareza para ele do que precisa ser feito aqui, entendeu? Alguém que pensa muito além de simplesmente ver um gerenciador de anúncio na frente dele. Sim. Alguém que pensa além e fala assim, cara, eu realmente quero poder ajudar esse cara aqui a aumentar as vendas dele de verdade. E não só entregar, tipo assim, um anúncio que vai aparecer, entendeu? Até porque então, quando você fala em escalar, né, as pessoas pensam assim, cara, escalar é só vender mais. Cara, vou te dar um exemplo meu, do escritório de contabilidade. Nosso escritório tinha 4 funcionários, há 3, 4 anos atrás, hoje o grupo tem 50 colaboradores. Cada vez que eu contrato um colaborador novo, eu tenho que comprar uma mesa, eu tenho que comprar um computador, eu tenho que puxar um cabo de internet, eu tenho que dar todo o suporte de treinamento necessário. Então, escalar é você fazer com que esses processos, pessoal, fiquem cada vez mais rápido para você poder não ter esse gargalo aqui, porque senão a venda não consegue subir. Perfeito. Né? E aí, indo um pouco além, pensa assim, se eu quero escalar em vender, isso vai ser bom para você? Claro, ótimo, você vai fazer muita grana.
Só que se você não se preocupar em entregar, você tem um tempo de vida muito curto também. Então a gente vê várias pessoas que compram produtos aí que vendem um monte, mas se não tem entrega, não tem acompanhamento, o cara vai ter um problema muito sério. Então ele vai se queimar ao longo do tempo. E aí é isso. Aí o cara tem que escalar o quê? A entrega, colocar mais colaboradores para entregar, mais gente para cuidar do cliente. Aí quando você contrata mais, é tudo isso que você falou. Então, né, enfim, ter essa visão geral e ter uma empresa, alguém que vai poder auxiliar esse empresário a poder, né, fazer ele crescer nesse sentido, assim. Uma coisa que eu acho importante, claro, mega importante isso e tal, mas uma coisa que eu vejo que acontece muito, ou talvez sempre aconteceu, sempre vai acontecer, mas que eu vejo no dia a dia, é que seria muito importante de verdade que a pessoa que está pensando em anunciar ou já anuncia, ela primeiro entendesse alguma coisa, sabe, sobre tráfego. E quando eu digo é realmente ver alguma coisa sobre o gerenciador, entender como é que funciona, como é que é o que é um orçamento, o que é um clique, o que são as siglas, porque o que acontece muito, sabe? Hoje em dia, como às vezes para isso o empresário não conhece, ele acaba sendo um mundo oculto para ele não sabe nem onde é feito os anúncios, algumas pessoas não entregam resultado para ele e dão motivos tortos, sabe? Mentem mesmo de fato. Então, ou por exemplo, fazem esse empresário contratar ferramentas que não precisava contratar, então o cara acaba gastando dinheiro à toa, às vezes por incompetência, às vezes por má fé, esse cara faz o empresário gastar um dinheiro a mais, e muitas vezes, por exemplo, o cara vai instalar um pixel na página e demora uma semana e fala, cara, é um processo complicado, sendo que é uma coisa que é instalada em meia hora, 2 minutos, né, se o cara for lento. Entendeu? A primeira vez eu demorei uns 3 dias para aprender. Eu também. Depois que aprende. Eu também. Então, mas o que acontece? Então, assim, esse tipo de coisa eu vejo que acontece e eu já falei com pessoas que a gente atende hoje em dia que falam, pô, cara, mas ele falou que para montar essa página, para subir essa página, demorava um mês. Então eu vejo que as pessoas ficam muito chateadas quando viram que foram passadas para trás, sabe? Então, assim, a única fórmula é essa, sabe? É você conhecer um pouco, você reconhecer os gargalos por si só também, né? Quando a pessoa te apresentar os números, você pensar junto com ela em qual que é a melhor solução, tá? Para que você possa conhecer, tá? Eu acho que isso vai fazer grande diferença. É claro que você não vai se tornar um especialista, né? Porque senão você vai começar a perder tempo com isso, mas você precisa ter um pré-entendimento sobre isso para que as coisas fluam, para que você seja bem gerenciado. Uma coisa que é bem legal da gente, a gente gosta que os clientes estejam perguntando, querendo reunião, querendo dados, porque aí ele vê que as coisas estão acontecendo, sabe? Ele se sente seguro. Pô, realmente, ele falou que ia subir a campanha para aquela cidade e a campanha está lá. Ele falou que ia gastar esse orçamento naquele anúncio e realmente aquele anúncio está rodando. Então, quando ele vê, ele se sente seguro. Então, ele vê que as coisas estão acontecendo, ele me pergunta o que significam as siglas, a gente explica para ele, a gente explica quais são os gargalos e por que acreditamos que aquilo é um gargalo, e ele entende, compreende. Então essa relação de confiança faz o cara querer investir mais, faz o cara querer acreditar no marketing e tudo mais. Então eu vejo que isso é mega importante. Eu aconselharia que as pessoas que querem anunciar realmente entendessem um pouco sobre isso. Lucão, vou fazer uma pergunta para você aqui. Eu vi a descrição sua lá no Diamond, lá no Diamond não, no X-Business, né, da sua palestra. E na landing pessoal, page, na landing page, você tá falando? Não, na landing page. E estava escrito lá que você já investiu, não, já participou, né, de mais de 200 milhões aí em anúncios, né? Na verdade, quem já gerenciou de anúncios junto aqui, né, somando nós aqui, é algo mais ou menos em torno de uns 30 milhões. O que a gente já gerou de resultado, assim, mas muito mais do que isso, é 200 milhões de reais para os projetos que a gente participou, clientes, empresários que, né, confiaram no nosso trabalho, digamos assim. Você já viu 300 milhões e já viu 200 milhões de voltar, em caso? Já. E sobre esses 30 milhões aí investidos aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, tanto para você como para o Jean, né? O pessoal do tráfego fala muito sobre isso, né? Qual foi o botão mais caro que você já apertou, assim, ó, na campanha? Cara, eu vou te falar assim, que até participando do... Pode falar. Eu sei que talvez isso não tenha tanta importância, né? Nem tipo pra... uma curiosidade. Isso é uma curiosidade, assim. Assim, cara, o que acontece? Eu até contei essa história no último evento que o Jorge me convidou para ir lá e palestrar lá e tal. Formação de marketing estratégico. Isso. E, assim, são coisas que acontecem, entendeu? Eu tenho certeza que
né, todo mundo que já anuncia na internet com certeza já cometeu algum erro assim. O que você tem que entender? Que quanto maior é o projeto que você tá, maior é a sua responsabilidade, maior é a probabilidade de você fazer um erro muito maior, que tem consequências muito mais graves. Mas, assim, eu já cometi alguns errinhos assim já, mas o mais grave que aconteceu comigo não foi necessariamente eu que fiz, mas foi quando eu estava sobre a gestão da equipe que estava fazendo. Que, tecnicamente, eu sou responsável por tudo que acontece. Então, a gente já chegou a gastar, assim, logicamente, com responsabilidade, mas tinha alguns poréns, assim, né? A gente já chegou a gastar uns quase mais de 280 mil reais num erro que não podia ter acontecido, entendeu? Então acontece. Mas, enfim, o que a gente faz para contornar isso é, cara, vamos tentar recuperar isso de outro jeito, fazendo uma campanha melhor, subindo um anúncio, cuidando mais, ficando mais em cima. No fim das contas, o projeto foi muito, muito, muito lucrativo e isso, né, com certeza nem foi um grande problema perto do resultado todo que a gente conseguiu gerar. Mas são coisas que acontecem sim, infelizmente acontecem. Mesmo a gente tendo processo, double check, né? Então às vezes acaba passando, infelizmente. Eu já tive a experiência também de errar, eu pessoalmente errei algumas vezes. Deixa um anúncio rodando num dia que não era para rodar. E, cara, são coisas que acontecem. Por isso que eu, particularmente, o maior erro que eu me lembro assim, de eu ter errado foi uma campanha de lembrete. Que você deixa rodando, você deixa programado para rodar e parar, e eu acho que eu esqueci de deixar ela programado para parar. Então, ela gastou tipo uns 4 mil reais a mais do que devia ter gasto. E para aquele projeto, 4 mil reais era um valor legal, era um valor interessante. Então, foi um erro que assim, a gente teve que, claro, né, a gente admite, cara, eu errei e tal, beleza, segue o barco. E como a gente já tinha uma relação legal com o cara, ele confiava na gente, esse erro acabou ficando como se não fosse nada, né? Na verdade, eu acho que eu até talvez fiz uma pergunta de uma maneira que vocês entenderam. Eu tava perguntando qual foi o maior projeto que vocês pegaram de campanha. Tipo assim, entendi. Eu peguei um projeto agora. Quando eu falei de apertar o botão, era nesse sentido. Tipo, pra entender tipo, a sensação aí de tocar um projeto grande, assim, né? A gente já tocou vários projetos, assim. O que acontece? Normalmente esses projetos não são tão ligados à empresa, assim, mais lançamento de produtos, cursos, etc. E aí, são projetos que assim, a gente gasta às vezes 100 mil, 50 mil, 150 mil reais em um único dia. Né? Então, projetos que, sei lá, um projeto de 30 dias vai gastar tipo 3 milhões e meio de reais, entendeu? Então são, apesar de ter apesar do que a gente falou antes, que são tipo coisas que assim, né, acabam acontecendo, são erros mesmo. Assim, a gente, né, cara, tem capacidade e obviamente muita experiência para poder gerenciar orçamentos como esse, porque não seriam à toa que as pessoas confiariam em falar assim, ó, cara, toma aqui 5 milha para você e gasta aí, ok? Não, né, cara? Não é assim que funciona. Ninguém faz isso. E é justamente uma ótica que a gente tem com os nossos clientes. Então nem pode ser 5 milhões, ou se é 500 reais por mês, ou se é 10 reais ou 20 reais por dia. Todo dinheiro tem o seu valor, é dinheiro igual, e a gente vai procurar investir sempre da melhor forma possível, cuidar o máximo possível, acompanhar o máximo possível, para que esse resultado, esse retorno, ele realmente, né, aconteça e ele exista. Então, sim, cara, já pegamos alguns projetos assim. São bem estressantes, mas enfim, né? Faz parte, são experiências boas. Nesse sentido, o projeto que eu lembro que mais me deu uma certa gastura de estar gastando um valor razoável e tudo mais, era um projeto que tinha que gastar entre 40 e 50 mil reais por dia. Não é um valor tão exorbitante, tá? Existem gastos maiores. Eu já estive presente em campanhas onde gastava lá 100, 150 mil reais em um único dia. Mas enfim, essa dos 50 mil era complicado porque o dinheiro era dele. Aí, então, não, mas pra você saber tipo que assim, eu confio, né? E foi assim, o projeto foi delicioso, sabe? Assim, é muito bom você fazer isso. Na verdade, a sensação de estar com esse dinheiro sendo gasto diariamente é gostosa, sabe? É uma responsabilidade grande, mas junto vem o estresse, vem a adrenalina. Sim. Você sabe que 1 hora do seu dia vale um dinheiro legal, tá? Então você precisa tomar decisões assertivas, inteligentes, mas assim, é gostoso, sabe? Uma experiência agradável. Mas é outra coisa, o mundo do tráfego ali de 1.000, 2.000 reais diários o dia de 50 mil, 100 mil é outro negócio, é outro tipo de campanha, sabe? Se comporta totalmente diferente.
E é igual aquela questão que o Lucas falou, né? Tipo, às vezes 50 mil reais para determinada empresa tem menos valor do que 4 mil reais. Você comentou, né, Jean, agora há pouco, né? Tem menos valor. Então a responsabilidade, na verdade, é quase que a mesma, independente do tamanho do projeto, mas talvez um projeto desse maior envolve mais pessoas, porque são empresas que... Né? Então, tipo, por isso que sobe o nível de responsabilidade nesse sentido, né? E o tratamento a gente, né, tem que dar igual, não é porque um tem mais, outro tem menos investimento, que, né, isso muda alguma coisa. Pelo contrário, são empresas, são empresários que confiaram, que acreditam que a gente pode, né, fazer algo de melhor pelo projeto e a gente sempre vai entregar o nosso melhor. Então é uma coisa que eu falo para todo mundo que, né, confia no nosso trabalho. Eu não posso chegar para... Né, um cliente chega para contratar o serviço, eu poderia chegar e, cara, prometer mundos e fundos e falar assim, cara, olha, em 30 dias sua empresa vai triplicar o faturamento, já pode pensar na Ferrari, pensa na mansão, pensa em tudo. Você vai comprar tudo isso, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. A gente vai andar de mão dadas no paraíso. Poder prometer mundos e fundos, entendeu? E é o que acontece bastante. E é aquilo que eu sempre falo sobre o gerenciamento de expectativas. Eu não tenho esse alinhamento de expectativa nesse modelo. Quer dizer, isso não é um alinhamento de expectativa, né? É um desalinhamento. Né? Eu falo assim, cara, eu não posso prometer resultado. O que eu posso prometer da minha parte é o quê? O meu comprometimento de entregar o melhor que eu posso. O meu melhor é, cara, cuidar melhor, subir o que tem que ser subido, te sugerir ideias, trocar ideias, participar das reuniões, te dar o que você precisa, que eu tenho de melhor pra gente poder chegar no resultado. E esse resultado ele vai se tornar uma consequência. Pode ser muito maior do que você espera? Pode ser. Mas pode ser que ele pode ser menor. Ou pode ser que ele não venha no tempo que você espera. Ou pode ser que ele venha antes que você espera. Não sabemos, entendeu? Então, vamos supor, num projeto tem 10 variáveis. Dessas 10 variáveis, eu controlo 4, que é o quê? Entregar as coisas no prazo, entregar o meu melhor, cuidar, analisar, otimizar, acompanhar, gerenciar, né? Eu tenho 4. O empresário vai ter 4, que é o quê? Ele dá o melhor dele, treinar a equipe, cuidar bem dos processos que ele tem que cuidar. Mas tem algumas variáveis, por exemplo, que nem eu e nem ele controlamos, entendeu? Tem coisas que pode acontecer. Então, sei lá, uma pandemia. Quem prevê uma pandemia? Entendeu? Não tem como prever esse tipo de coisa. Uma bagunça no algoritmo, uma plataforma, uma conta bloqueada, que desbloqueia para tudo. Aí o cara fala assim, irmão, faz o que dá pra fazer. Cara, eu não tenho o telefone do Zuckerberg que eu ligo pra você, irmão, desbloqueia lá pra mim que eu tô... Cara, o cara tá precisando aqui. Não tem como. A gente é um anunciante dentro de milhões de anunciantes que tem, ou de centenas, né, de milhares de anunciantes que tem. Então a gente é só mais um lá e a gente tem que seguir os processos e não tem o que fazer, entendeu? Cada vez o mercado tá mais competitivo e a regra, igual eu falei anteriormente, subindo cada vez mais. A gente tem a iBox, né, que é uma vertente diferente do tráfego, né? A iBox é voltada para o mercado de marketplace, né? Tem o tráfego, tem o ODS dentro do Mercado Livre, tem dentro dessas plataformas, mas não é utilizado muito, né? O algoritmo ali trabalha de uma maneira diferente. E sempre que eu vou estruturar um processo lá dentro, os vendedores vêm perguntar para mim o que eu falo para o cliente, eu vou falar para ele que ele vai vender, eu falei, cara, nunca isso. Porque, tipo assim, você nunca pode criar essa expectativa, né? Até porque... É um mercado muito competitivo e que o cara pode daqui 6 meses estar vendendo 200, 300 mil reais ali dentro do marketplace, iniciando um negócio do zero, como ele pode não estar vendendo nada. Eu tenho parceiros meus que iniciaram no e-commerce há 3, 4 anos atrás nesse mercado, que eles, tipo... Ele falou assim, Fabinho, eu tenho um amigo meu até, que é o Henrique, que era meu sócio na iBox, ele falou, Fabinho, eu demorei 1 ano para fazer minha primeira venda no Mercado Livre. Hoje ele é loja oficial lá dentro. Hoje a empresa dele fatura mais de 2,5 milhões. Mas ele demorou 1 ano para fazer a primeira venda lá dentro. E as pessoas hoje às vezes acham que, tipo assim, a internet é só você colocar lá e fazer acontecer e tal. E não é assim. O exemplo dele é exatamente a mesma coisa que acontece com qualquer outro empresário no marketing digital com tráfego. É a mesma coisa. Demorou 2 anos, 1 ano para fazer a primeira venda. Hoje ele fatura, né? 2 milhões. Mas é aquela coisa, né? Aquele ditado, quem vê as pingas não vê os tombos, entendeu? Então, tipo assim, ele trabalhou muito, se dedicou, estudou, fez o melhor, né? E muitas vezes não é uma coisa fácil, é uma coisa que, tipo assim, às vezes consome muita energia. Você fala assim, caraca, tô investindo, testei, achei que... Aí você tem, né, aquela ideia maravilhosa que você fala assim, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui é muito bom. E vai pra prática e simplesmente é um fracasso, né? Então, e esse processo ele é muito mais comum. Você vai fracassar muito mais vezes do que você vai acertar mais vezes. Tanto na vida, no marketing digital, é a mesma coisa. Isso é pra tudo. Então,
tem que ter essa resiliência. Então é desse jeito que funciona. Mais cedo eu tava com o Maragazinho aqui e ele, no episódio anterior, a gente tava falando sobre isso, né? Ele falou, cara, você viu o tanto de número de empresas que abrem e fecham no Brasil? Ele falou assim, uma parte desse número é porque os próprios empresários não acreditam no próprio sonho dele. Tipo, o cara abre a empresa, aí não deu certo ali de início, ele já quer fechar, entendeu? Ele não acredita que aquele negócio vai impulsionar. Então ele falou que o empreendedor de verdade é aquele cara que abre uma empresa como um filho. E essa empresa, tipo assim, o cara, enquanto não der certo, ele falou assim, cara, só pra você ter uma ideia, ele comentando no vídeo anterior, quem assistiu o episódio anterior vai ver, ele falou assim, uma empresa de 30 anos é um bebê. Porque é diferente de pessoas, empresas, elas passam gerações. Uma empresa de 30 anos é um bebê. Então hoje, cada vez mais as pessoas estão tendo aquela angústia de ter mais cedo, mas não é bem assim. Não, exatamente. E aí você parar pra pensar que no caso dele, né? Não sei se é a empresa dele que tem 30 anos. Não, a empresa dele tem bem mais, mas assim, ele falou assim, cara, as pessoas falam, nossa, uma empresa de 30 anos, igual a nossa empresa tem 30 anos. Eu acho isso, tipo, minha mãe fundou lá em 92, mas ele falando que, tipo assim, dessa noção de tempo que as pessoas não têm. Elas acham que, tipo, o negócio tem que explodir já nos primeiros anos, e não é assim, né? Aquele sonho que a gente enxerga, tipo, que o empresário enxerga, ou que às vezes as pessoas ainda não estão vendo, não estão enxergando o que ele está fazendo, e talvez ele também não tenha materializado de fato aquilo que ele quer entregar. Então tem um momento certo para isso acontecer, entendeu? E pegando essa linha, né? O papo tá maravilhoso, né? Mas pra gente não posso deixar, né, fechar sem pedir para vocês trazerem a perspectiva agora daquela pessoa que quer empreender no tráfego, né? Como gestor de tráfego, tenho certeza que muitos aqui na nossa audiência de repente já estão tentando atuar ou querem atuar nessa área. O que vocês falariam, né, para essa galera que quer iniciar nesse mercado? Fala aí, Xê. Então, eu tenho um curso... tô brincando. Arrasta pra cima, tá bom? Faz o pitch aqui nessa câmera. É caro. Faz o pitch aqui nessa câmera aqui. Mas não, falando sério mesmo. Cara, assim, é um mercado, enfim, que você pode entrar, você realmente pode ser lucrativo, você pode ganhar um dinheiro legal, tá? Eu não vou falar valores, né? Tem gente que ganha 100, tem gente que ganha 50, tem gente que ganha 10, 15, mas assim, você não vai ganhar 1.000, você vai ganhar um dinheiro interessante nesse mercado desde que você se destaque, tá? A questão além de você estudar, fazer os cursos e tudo mais, eu acho assim, se você tratar o dinheiro do seu cliente como se fosse seu de fato, tá? Você vai desenvolver automaticamente, tá? Porque o que acontece? Você vê que a campanha não está legal, você vê que as coisas não estão acontecendo, você acaba se destacando, você acaba tomando decisões melhores e tudo mais, então isso faz você crescer. E cara, não tem jeito. Você não vai ficar bom no seu primeiro cliente, na sua primeira campanha, você vai ter que rodar uma grana, você vai ter que se destacar, e aí você vai começar a ter indicações, né? Eu, por exemplo, cara, no meu começo, eu comecei a ganhar lá uns 10, 11, 12 mil reais lá só com indicação, cara. Então assim, todos os meus clientes começaram a virar uma rede de pessoas onde me indicavam, e quando eu vi, tinha construído uma carteira de cliente, pagava legal, trabalhando sozinho, e ganhava dinheiro legal só com indicação. Eu nunca precisei prospectar no meu começo, né? Aí depois eu fui atrás de outras coisas, mas no começo só com indicações. Então assim, se você fizer um trabalho legal e tratar o dinheiro do cara como se fosse seu, você vai se destacar naturalmente, tá? E sempre tentar buscar novos conhecimentos, entrar em masterminds, conhecer pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que na verdade foi onde eu mais aprendi, né? Então eu comecei e me liguei com pessoas que faziam isso e faziam muito bem. Então, ao invés de eu passar meses ali aprendendo o básico, eu já pulei para um nível ok, sabe? Já pulei para um bom nível. É a questão da ambiência, que até a gente estava conversando, né? Tá em todos os episódios, você vai ouvir essa palavra, ambiência. Não tem para onde fugir. Assim, o que eu acho, sabe? Muitos querem muita coisa, mas de fato poucos estão dispostos a pagar o preço para conseguir isso. Isso é com tudo. Né? Muitos querem um excelente relacionamento na vida, mas não estão dispostos a estudar sobre relacionamento, a se esforçar para ser o melhor para o seu parceiro, e é isso. Então, aqui é a mesma coisa. Muitas pessoas estão dispostas querem aprender sobre o tráfego, querem empreender, querem trabalhar com a internet, mas não estão dispostas a pagar o preço para se fazer isso. Eu vejo que, assim, é uma das áreas mais
cara, fantásticas que eu acho que alguém poderia começar a trabalhar. E não tem idade. Você pode começar isso, cara, com 16, com 15 anos, como tem gente, assim como tem gente com 60 anos fazendo, entendeu? Eu tenho amigo meu que deixou o curso de medicina para trabalhar com tráfico. E ele falou para mim assim, né, até cliente, meu amigo, parceiraço, é Lucas também é o nome dele. O cara, ele tava fazendo medicina, ele largou o curso de medicina, foi começar a trabalhar com tráfico. O pai dele falou, você é louco, cara, não sei o quê. E hoje ele tá talvez muito mais bem sucedido do que muitos médicos. Perfeito. Então é uma possibilidade, não é para todo mundo, né? Não é que não é para todo mundo, é para todo mundo, mas é para quem quer pagar o preço e para quem quer fazer acontecer, né? Assim, ó, Como tudo na vida, né, Lucas? Perfeito, ó. E como toda área existe, você vai ver por exemplo, advogados que ganham R$2.000 por mês. E vocês vão ver advogados multimilionários que andam de jato, vai ter. É a mesma coisa com qualquer outra área. Tem engenheiro que ganha R$2.000 por mês. E vai ter engenheiro que é dono de construtora, que o cara ganha milhões de reais por mês. No tráfego é a mesma coisa. Tem gente, né? Tem gente que trabalha na internet que é a mesma coisa. Ganha, sei lá, 1.000, 2.000 e tem gente que ganha muita grana. Então entenda isso. Qual que é a vantagem que eu vejo dessa área em relação às outras áreas? Tipo assim, cara, pra você abrir uma construtora, por exemplo, você tem um custo absurdo, você tem, tipo assim, não é uma coisa simples. No tráfego, você pode abrir um projeto com custo baixo, você trabalha da sua casa, você tem liberdade, você tem um investimento mínimo e as coisas podem dar muito certo. E muitas vezes você tem negócios físicos que rampam muito rápido. Porque às vezes o cara com 1 ano, 2 anos, seu negócio físico tá bombando. Com a internet, 1 ano, 2 anos já é considerado um tempo longo. 1 ano, tipo assim, em questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses na internet, você é o rápido, entendeu? Então você pode crescer muito. Eu mesmo, quando eu tive a minha virada de chave, eu saí de um salário que eu ganhava, sei lá, R$1.500 por mês para fazer 15K, isso com 21 anos de idade. Então, tipo assim, cara, foi uma rampada rápida, mas lógico, eu estudava muito, eu trabalhava num emprego fixo e estudava à noite, eu ia atrás de fazer reunião com o cliente para fechar, eu fiz dezenas, se não centenas de reuniões que eu tomei não, até eu conseguir meu primeiro cliente. E quando eu consegui meu primeiro cliente, as coisas foram destravando, e assim foi. Então esse é o processo que você tem que estar disposto a pagar o preço. Então se você tem consciência sobre isso, eu falaria assim, ó, você aprender o tráfego, ele é importante, mas qualquer curso que você assistir, você vai conseguir entender isso. Tem muitas pessoas que vão te ensinar a qualquer coisa, tráfego, etc. Mas o que você tem que ser bom mesmo, o que você tem que pensar é se desenvolver nessa parte de relacionamento, que é o que o Gia falou. Já falou assim, cara, a maior parte dos meus clientes vieram como? De indicação, entendeu? Então é um bom ponto de partida para você começar. Ah, Lucas, eu não tenho ninguém que é meu amigo que pode tornar meu cliente. Então, cara, para você vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que bater de porta em porta, você vai ter que conversar, você vai ter que vir em eventos como esse daqui, se conectar, você vai ter que estar disposto a investir, você vai ter que estar disposto a ir na associação comercial da sua cidade e participar dos eventos que tem na associação comercial da sua cidade. Você tem que, cara, você tem que se expor, você tem que ir atrás de fazer reunião. Na pior das hipóteses, pega o telefone e liga nos lugares e tentar marcar reunião. Você tem que fazer alguma coisa. Vai ser mais difícil para você, mas a partir do momento que você rompe essas barreiras, as coisas vão se tornando muito mais fáceis. Então, muito mais importante do que você aprender a parte técnica, se você quer ter resultado, se você quer ser um cara que ganha seus 15, 20, 30, 50, 100 pau por mês ou mais, tem que ser bom de vender a tua parada, entendeu? Sim. Então, tipo assim, hoje eu só tô onde eu tô aqui hoje porque eu vendo muito bem, eu sou bem relacionado, eu consigo conversar, eu consigo, tipo assim, entender o que o cara tá precisando e apresentar o meu produto da melhor maneira possível, entendeu? Então, isso me ajudou muito. Então, hoje eu sento numa mesa para fechar um contrato de 100K, 200K, 300K, de boa pra mim, mas eu comecei com meu clientezinho de R$300, trabalhei de graça, entendeu? Então é um processo de evolução. Outra coisa, não adianta você querer comparar o meu resultado com o seu. Eu fui por um caminho completamente diferente, o seu vai ser completamente diferente. O que eu demorei talvez 3 anos, 4 anos, né, eu demorei assim, de verdade, para as coisas começarem a funcionar para mim, demorou uns 3 anos. Pro Gia, que fez o mesmo processo, foi muito mais rápido, entendeu? E por quê? Porque ele teve um caminho diferente do meu, entendeu? E outras pessoas vão ter outros caminhos diferentes, então não adianta você se comparar. A comparação, ela é um sentimento, uma emoção ruim, que vai te deixar para baixo. Esquece isso. Foca em fazer o seu melhor com o que você tem. Até porque a gente vive num mundo que é sobre estar, né? A gente está hoje assim, nessa posição, e talvez o outro pode estar em outra posição.
em outro momento, certeza. isso vai girando. Assim, tem gente muito mais jovem do que eu, que ganha muito mais do que eu. E, cara, tá tudo certo. A vida é assim. Então, a comparação, ela é nociva, é um sentimento ruim. Então, não se compara, estuda, vai atrás de conseguir fechar os seus primeiros clientes. Só começa, não importa. Conseguir fechar um cliente de graça. Começa com o de graça. Tem gente que fala assim, não começa com o de graça. Ok, pode ser um caminho. Se você é um cara bom de venda, ser desenrolado, ser um cara que é bom de relacionamento, pra você vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir vender muito mais. Agora eu sou um cara travado, eu sou tímido, vai ser mais difícil pra você. Então você tem que entender isso. E se você entende que pra você vai ser mais difícil, né, por você ter essas limitações, que pra mim o jogo é esse. Não é sobre tráfego, se você quiser fazer grana, é sobre você conseguir vender, lógico, você tem que conseguir entregar, certo? Mas tem muita gente tecnicamente muito boa em tráfego que não fatura, por exemplo, que um cara que não é tão bom. Nossa, eu fiz uma reunião uns dias atrás com um moleque, ele era, tipo assim, pouca experiência em tráfego, mas ele era muito bom de vender. Muito bom de vender. A cada 4 reuniões que ele fazia, ele fechava um cliente de R$2.500 a R$3.000. Sabe o que ele fez? Fechou 4 clientes. Ele já contratou um cara que é técnico e falou assim, cara, eu contratei um cara de R$2.000 que vai entregar tudo pra mim. Cara, fantástico. Ele já tava com 8 clientes pagando R$2,5 pau pra ele. E o cara não tava na operação, ele só vendia. E não tava mais se preocupando com a operação. Cara, isso é fantástico, entendeu? Então esse é o jogo pra quem quer fazer grana. E lógico, tem que estudar, tem que, né, se melhorar, tem que fazer uma boa entrega, fazer um bom atendimento, mas o caminho é por aí. Isso aí, ó. Uma aula de tráfego, não só de tráfego, mas de vida, de empreendedorismo e muito mais com Jean e Lucas. É impressionante. Gratidão, olha, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Obrigado por estarem aqui. O Lucas vai palestrar aqui no evento, né? Ele não palestrou ainda, mas vai palestrar ainda nesse. Vai dar uma outra aula, com certeza. Vai dar outra aula lá dentro. E, cara, estamos chegando ao fim aí do nosso terceiro episódio. Depois o pessoal que for acompanhando, se ele pegar desde o primeiro, ele vai ver como o assunto, mesmo com pessoas diferentes, eles acabam se conectando. Muita coisa que a gente fala que acaba parecendo, tipo, parece até que tá repetindo. E de pessoas diferentes, de pessoas com idades diferentes, de culturas diferentes. E como que esse mundo nosso aí, ele é interessante. E eu fico muito feliz, Estevam, de estar finalizando mais um contigo. Mais um de muitos que a gente vai fazer aqui dentro. E um grande abraço e um beijo do Gordo. Valeu, Lucas. Sucesso pra vocês. Tamo junto. Valeu, pessoal. Ó, já segue aí nas redes sociais. Curte aqui o vídeo, compartilha com teu amigo empreendedor, teu sócio. E fica ligado que o próximo episódio promete demais. Valeu. Valeu.